Um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento no plenário do STF sobre a possibilidade de redução da área de proteção ambiental por medida provisória. O único voto proferido na sessão de ontem foi da ministra Carmen Lúcia. Na ação, a Procuradoria-Geral da República pede a anulação de uma medida provisória editada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff e que determinou a diminuição de parques da Amazônia para a construção de 5 hidrelétricas. Toda a fundamentação centra-se em uma autoimposta limitação ao campo socioeconômico, não havendo, repito, não havendo menção aos aspectos socioambientais. A Advocacia Geral da União defendeu a validade da norma e ressaltou que a medida provisória foi convertida em lei pelo Congresso Nacional. O Ministério de Meio Ambiente se debruçou sobre o tema, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, e claramente atestaram a regularidade dessa matéria e, inclusive, a sua consonância com a diretriz constitucional de proteção ao meio ambiente. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, entende que a norma é inconstitucional, porque unidades de conservação só podem ser reduzidas por meio de lei em sentido formal e não por medidas provisórias. Mas, neste caso específico, a ministra ressalta que a medida provisória não pode ser anulada, porque a situação é irreversível, já que 2 hidrelétricas estão em funcionamento. Estou julgando procedente o pedido na parte conhecida, mas sem pronunciamento de nulidade e declarando, portanto, a inconstitucionalidade da adoção de medida provisória para diminuição das áreas ambientais protegidas. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Bom, para comentar essa sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos mais uma vez. Gisele, a gente viu aí, por último, a ministra Carmen Lúcia dando o voto dela, né? Explica para a gente qual foi a proposta da ministra. Bom, como nós vimos na reportagem, a ministra Carmen Lúcia entendeu que realmente há uma inconstitucionalidade em relação à utilização de medida provisória para reduzir esses espaços que são protegidos em relação ao meio ambiente. Ela, inclusive, citou, no momento em que ela proferiu o voto, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem admitido a utilização de medidas provisórias, mas quando se trata de ampliação de áreas preservadas que estariam sendo aí ampliadas em proteção ao meio ambiente. E, neste caso, o que, na verdade, aconteceu é que essa medida provisória foi editada, reduzindo-se campos, parques e florestas com a finalidade de implementação de usinas hidrelétricas. Então, de acordo com a ministra, realmente há uma inconstitucionalidade, porque a MP não poderia ser utilizada com esse fim de redução dessas áreas. Mas o que ela colocou é que, no caso concreto, não tem mais como resolver, porque a medida provisória, assim como ela é editada, ela já produz efeitos. Então, como já tem usinas em funcionamento na região, essa declaração de nulidade, ela fica difícil de se administrar na prática. Então, ela entende que é inconstitucional a utilização das medidas provisórias, mas não declarou a nulidade dessa medida provisória em especial. No entanto, ela entende que o Supremo Tribunal Federal deve fixar, por meio do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, a tese no sentido de que não é permitido usar medida provisória quando se trata de redução de área de preservação ambiental. Gisele, pelo que dá para entender, a grande discussão aí está em torno do uso da medida provisória nesse caso, né, da constitucionalidade disso. Envolve exatamente esse aspecto, porque o que a Procuradoria-Geral da República argumenta na ação que foi apresentada é exatamente o que se chama de inconstitucionalidade formal. Em que se daria essa inconstitucionalidade no caso concreto? De acordo com o Procurador-Geral da República, esse tipo de matéria deveria ter sido tratada por meio de lei, onde é possível ter um debate mais amplo a respeito dentro daquilo que prevê o processo legislativo de acordo com a Constituição Federal. E a medida provisória, por sua vez, ela é uma medida de caráter emergencial, excepcional, que só deve ser utilizada em casos de urgência e emergência, e
ela é editada pelo presidente da República e depois ela segue para uma apreciação do Congresso Nacional, que se rejeitar, acaba arquivando a medida provisória. Mas se aprovar, ela acaba sendo convertida em lei. Nesse caso, inclusive, houve a conversão dessa medida provisória em lei. Então, a medida provisória, a partir do momento em que ela é editada, ela já nasce produzindo efeitos. Então, o procurador argumentou nesta ação direta de inconstitucionalidade que houve o uso indevido de uma espécie normativa. Utilizou-se a medida provisória quando, na verdade, essa matéria deveria ter sido tratada por uma lei. Gisele, falando sobre a pauta de hoje, a questão do amianto volta a ser discutida em plenário? Volta. Nós temos hoje uma ação direta de inconstitucionalidade, a número 4066, de relatoria da ministra Rosa Weber, e ela volta hoje ao plenário, está na pauta, e o que se discute nesse caso é uma lei federal que permite a utilização, a fabricação a fabricação e a questão relacionada à indústria do amianto, crisotila. Então, nós tivemos na semana passada algumas ações diretas de inconstitucionalidade e também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que estavam tratando de leis estaduais que, na verdade, proibiam o uso do amianto. Na pauta de hoje, o que nós temos é uma ADI que trata de uma lei federal que permite o uso do amianto. Então, na última sessão em que essa ADI foi analisada, que foi na semana passada, teve a manifestação do voto da ministra Rosa Weber, do relatório, do voto ainda não, apenas do relatório. Houve a sustentação oral das partes, inclusive daqueles que participam do processo como terceiros interessados, que são os amigos da corte, e a análise dessa ADI deve ser retomada hoje com a apresentação do voto, ou seja, com a análise de mérito da ministra Rosa Weber. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela sua participação por hoje. Amanhã a gente volta aqui a discutir com a Karina, né, essa sessão de hoje. Agradeço. Obrigada, até mais.